Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Ne passeranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Ma se stringo le tue mani fra le mie, io ritrovo il mio mondo, io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Ne passeranno tante primavere, come le viole tu ritornerai. Ritornerai. Ecco. Boa noite. Em nome do Astral Superior, estamos no ar com mais um programa Cura o Conhecimento Espiritual à Distância, falando do Brasil para o mundo. Exatamente, São Paulo, capital de São Paulo, não é capital de Maués. Como é que vai? Tudo bem? Já trabalhou muito hoje, né? Tudo nós trabalhamos, né? Especialmente os que estão na espiritualidade. O tempo voa, o tempo voa, tudo passa, tudo finisce. Como é que vão, meus amigos? Está tudo em ordem, tudo caminhando. Hoje, o nome do vídeo é Crer para Ver. Tem acontecido tantas coisas nesses dias de forma extraordinária. Então, nós ensinamos que para você acreditar em alguma coisa, você tem que crer primeiro para depois ver. O impossível acontece quando você faz para ele acontecer. A minha vida foi uma vida inteira de impossíveis. Tem tantos impossíveis que eu atravessei, consegui enxergar aquilo que muitas pessoas não têm esse prazer de enxergar. Mas a vida humana é de luta e canseira. Nós estamos no mundo terra, é um mundo que seria um laboratório psíquico, um laboratório para burilar as almas humanas. Se uma boa parte da humanidade entendesse dessa forma, estaríamos mais equilibrados e mais avançados. Enquanto nós estamos aqui, 30, 40, 50, 100 pessoas, outras, praticando a limpeza psíquica, tentando se burilar, existem centenas de pessoas, ou milhares, né, vamos dizer, que só praticam coisas erradas, praticam tudo aquilo que é contra a vida. Eles
trabalho, diz que trabalha favoravelmente para Deus, agride Deus toda hora, mata os animais, queima as florestas, usa de crueldade com os animais, come os animais. Além disso, ora, você pega uma pessoa que age dessa forma, você queria o quê? Por isso que quando nós, muitas vezes, falamos sobre as pessoas que estão preocupadas com a Amazônia, estão preocupadas com os animais, estão preocupadas com as baleias, todas essas parafernálias que eles inventam, esses naturalistas de merda que tem por aí, com todo o respeito, que tem uns bons, mas eles ficam lá porque eles recebem um dinheiro do governo. Então eles dizem que estão defendendo a natureza, estão defendendo a vida, estão defendendo a cobra, estão defendendo o lagarto, estão defendendo o tatu. Aí criaram uma lei do tatu que se você for matar um tatu, aí você vai preso sem fiança. Se você matar um ser humano, você pode matar um monte que você pode ficar solto. Então foi tudo que essa coisa toda se criou nesses governos, desgovernos que houve depois do famoso ditadura, que não teve ditadura no Brasil, teve apenas uma repressão contra os vagabundos, os chafados, os vigaristas, os que não respeitavam a família. Eu me lembro daquela época, nós tínhamos o ministro da Justiça, acho que o sobrenome dele era Falcão, mas não passava nada na internet. Esses caras, esses desmunhecadores, essas prostitutas, esses vagabundos, esses pornográficos, não passava nada. Agora está tudo liberado, né? Por isso que o ser humano perdeu o gosto pela vida, perdeu o prazer da vida, perdeu o prazer sobre tudo, estão tudo ferrado. Então o mundo está num despinhadeiro que não dá para segurar. Não adianta vocês tentar segurar. Deixe rolar. Faça o que tem que fazer na espiritualidade. Cumpra o dever e deixe rolar. Morreu em terra. Ou crema. Acabou. Entendeu? Ou não entendeu? Tá bom. Se não quer entender, outra coisa, outra conversa. Eu não estou aqui para obrigar as pessoas a pensar, mas eu trabalho para que as pessoas possam pensar. Então é preciso ter mudanças, meus amigos. O mundo está aí. O mundo está envenenado. Eles estão nos envenenando há muito tempo. Porque não há produção sadia de alimento para a população. Eles têm que fabricar, eles têm que vender, eles têm que ganhar dinheiro, o empresário precisa ganhar dinheiro, precisa pagar os impostos, rouba os impostos, o governo recebe os impostos, rouba, desvia, faz um rolo dos diabos. Eu que nasci pobre, está ferrado, né? Está frito e enfarinado. Vamos ler um pouco sobre o espírito, sobre a alma humana. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão chegando no nosso canal pela primeira vez, vocês encontraram a pérola que vocês estavam procurando. Tá? Permaneça conosco no canal, assiste nossos vídeos, pratique a limpeza psíquica. Não precisa falar comigo, não. Não precisa dialogar nada. Mas se você me deu o prazer de encontrar a gente bater um papo no mensagem, no Facebook, a gente bate um papo, não tem problema nenhum. Você pode fazer pergunta aqui no chat, nós vamos responder das possibilidades. Mas uma coisa é certa, você tem que ter fé em você. Porque eles ensinaram até agora que você tem que ter fé em Deus. Que Deus? Cadê esse Deus? Aí conta uma história que o Cristo se pendurou na cruz para salvar nós dos nossos pecados, senão estamos tudo ferrados. Então esse Cristo fez errado. Ele não pagou pecado nenhum. Estão nos enganando. E por que ele iria pagar no pecado, nos nossos pecados? Por que ele iria pagar nossa dívida? Se você fez a dívida, você vai pagar. Se você quer que os outros paguem, você é um covarde, um cagão. Isso que pensam as pessoas que são absolvidas do quê? Se você é um criminoso que praticou crime, você vai pagar por isso. Não tem que ser absolvido coisa nenhuma, ninguém tem que perdoar merda nenhuma. Não porque tem que perdoar. Tem que perdoar porque tem que poder no coração, manda de pó apagalhado. Perdoar o quê? Cada um tem que se perdoar a si mesmo. Cada um tem que cumprir o dever, não ficar olhando para trás. Quem está seguindo ou quem não está seguindo. Nós precisamos arrebentar com todas as correntes negativas que estão implantadas no mundo por pessoas idiotas, ignorantes, obsedadas. Que eram tidos como grandes personagens, como profetas. Como Dalai Lama. Ma che mi fanno rompere le palle. Dalai Lama. Dalai Lama parece ficar numa boa, né? Comer do bom do melhor. Num caso, uma pega todas as mulheres que quer. Outros stanno di quattro e non fanno niente. E ci sono altre cose che non lo spiegano mai. Ma se dai,
Vocês têm que ter coragem de romper com essa bostalhada de práticas mediúnicas. Frequência em centro de espírito, centro de macumba, seja o que for. Mesa branca, mesa escura, mesa não sei da onde. Eles tapeiam você em tudo. Eles parecem que são bonzinhos. Eles estão te ajudando. Não ajuda nada. Continua tudo do jeito que estava e fica pior ainda. Se você quer acreditar nessas fantasias todas, continua acreditando. Continua acreditando nesses boca-mole, pregadores, esses médios desequilibrados que ficam falando merda o tempo todo. É uma praga. Esses médios são uma praga. Tem tanta coisa registrada, tanta porcaria. E as pessoas não criam vergonha e ficam postando nos meus grupos, às vezes, que sou obrigado a deletar. Não se toca, não? O religioso parece que não raciocina, não respeita nada. Só fala em Deus. Se você não seguir o que ele seguir, se você seguir a religião dele, está tudo junto. Aí te abraça, faz um monte de coisa, você é irmão, seja bem-vindo. Se você não seguir, você não é nada. Né? Esses outros mesmo no Candomblé, em outros lugares, se você for simpático, apronta com eles para ver o que eles vão fazer com você. Tá? Eles dão uma de bonzinhos. Não tem bonzinho nenhum, não. Estão todos ligados à magia negra. E eles não sabem. Que se soubessem, talvez conseguiam se corrigir. Vocês têm que parar com essa merda de numerologia. Leitura de carta. Cartomante. Religiões. Seja que for, nenhuma se salva. Nenhuma. Ou você está pensando que quer passar a mão na sua cabeça? Não. Eu não vou te ajudar dessa forma. Porque você, o que você precisa, o remédio para a sua insônia, para a sua depressão, angústia, para o seu desequilíbrio está com você. Você criou essa situação por uma questão de comodismo. Dando uma de vítima. Não, porque estou em depressão. Qualquer coisa, nós vamos suicidar. Para ficar chantageando os pais ou os parentes. Para tirar vantagem. Para pegar dinheiro para comprar drogas. Bebida. Para ir na putaria. O que mais que eu digo para você? Será que eu sou obrigado agora a ter que falar de forma intelectual? Para não chocar as pessoas? E o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou fazer as coisas igual aos outros? Para fazer as coisas igual aos outros, está cheio de idiota para ir para fazer. Avete capito? Mi fate rompere le palle. Todos os seres humanos têm um poder extraordinário para se ligar ao universo. E todas as pessoas têm as ferramentas para isso. Pensamento, livre-arbítrio, consciência, vontade, mediunidade, sexto sentido. Tem todas essas ferramentas que estão com a pessoa. A força criadora, Deus como quer, tem todas essas qualidades, essas ferramentas. Você tem todas. Então você é Deus, você é igual a Ele. Só que você não usa nada. Fica aí acovardado, querendo ter a vantagem sobre tudo. Eu não pedi para nascer. Como pediu? Como pediu? Veja, meus amigos, que não podemos esperar grande coisa no mundo. Não tem como esperar grande coisa se um ser humano o dia inteiro só faz desgraça. Só está atrás de miséria. Quem não está desempregado, está desesperado por procurar emprego. Quem tem um emprego fica reclamando que quer ganhar mais. E não trabalha. Então não dá para ter paz nesse mundo. Com esse povo tudo desequilibrado. Então é preciso despertar para a espiritualidade. Naturalmente, eu fico emocionado com os acontecimentos diários que está acontecendo na atualidade. Nós falamos que este mês já começaríamos um investimento maior no YouTube. Isso já está acontecendo. Nós estamos tendo atualmente 10 mil visualizações por dia, já. Isso é comprovado no Google. Acredito que isso vai se manter entre novembro e dezembro. Eu pensei que ia dar um pouco mais, mas já vi que vai ficar nessa faixa. 10 mil visualizações por dia. São 300 mil visualizações por dia que nós vamos ter neste canal. Você acha que ele vai ficar estagnado? Do jeito que está? É claro que ele vai aumentar. E vai aumentar como? Nós estamos jogando pérola o dia inteiro para a humanidade. O dia inteiro. Calcula você.
10 mil visualizações por dia, quantas tem por minuto? Enquanto eu estou aqui falando, no YouTube, os vídeos estão rolando, um atrás do outro. Como é que se chegou a isso? Pela luta, tenacidade, convicção, conhecimento, firmeza, saber que somos instrumento do astral superior, não podemos estar brincando em serviço. Temos que criar um ambiente harmonioso em nossa volta, onde nós estamos, quando às vezes não temos algumas pessoas obsedadas, não querem saber nada com nada. Mas dentro da possibilidade, nós precisamos fazer isso, criar um ambiente harmonioso para que tudo flui. O ser humano tem que racionar. Não é possível, não é inconcebível do jeito que está a humanidade na atualidade. Em todo lugar que você vai, só tem ignorantes, estúpidos, que não conhecem nada e diz que sabe tudo. É difícil, mas é daí. Essa é a vida. Feliz das pessoas que chegarem a este canal. Ou no racionalismo cristão também. Agora está fechado, devido ao coronavírus. Pode ser que os mosquitos lá, o coronavírus vai envenenar as pessoas. Não fica descuidando. Se você começa a ficar perto de obesidade, de pessoas leprosas, mentalmente falando, que está cheia de espírito do astral inferior, a pessoa é depressiva, cheia de angústia, você entra na sintonia dele, você vai ficar que nem ele, pior do que ela. Você não vai ajudar em coisa nenhuma. Por isso que eu explico para vocês, não brinque com o astral inferior. Faça a limpeza psíquica, mas tenham cuidado com as pessoas que você tem contato. Não vão dar uma de bonzinho, não. Porque as pessoas só querem saber de te derrubar. Você faz o bem, ele te paga com o mal. Isso é a realidade. Então você tem que fazer o bem e não esperar nada. Caminhar. Caminhar. Tá bom? No mundo escola, estamos falando do mundo, esse mundo escola nosso, que isso está no livro Patrimônio da Humanidade. Às vezes tem pessoas, mas o Benito queria comprar o livro. Ah, mas é muito caro. Eu tive que comprar um monte de comida lá, uma comida vegetariana, não sei o quê. Quer dizer que você comprar o livro que vai resolver o seu problema, você não compra. Porque você tem que comprar umas abóbora. Tudo bem, tem que comprar as abóbora, não tem nada, se não tem dinheiro para comprar, então não compra. Mas se eu falo para a pessoa, eu te mando o livro, depois você paga. Porque o seu valor que o livro tem. Mas a pessoa está muito apegada na doença. Você tem que estar preocupado com a cura da doença. E se você não investir na cura da doença, não vai resolver nada. E o conhecimento é o único meio eficaz para você se curar. Anche i pudi si curano con queste cose. Como é que vai, Lúcia? Tudo bem? A Lúcia tem me dado uma mão extraordinária. Vai fazer o quê? A gente não... Tá difícil queste cose. Eu queria comer uma comida lá no árabe, lá, tomar um vinho de vez em quando, mas não está nem para isso, está dando mais. Não, porque tem que pôr máscara, tem que pôr não sei o quê, tem que pôr um negócio no sovaco, tem que pôr... Que é uma diabo. É um bando de xarope, que Deus que me perdoe, como se diz, no simbolismo daquela coisa que a turma está acusando. Deus que me perdoe. Pô, Benito falou Deus que me perdoe, daí? É um sistema, você não fala Deus quiser, eu não sei o que, alguma coisa, de vez em quando escapa, não escapa, o costume que nós temos, né? Muito bem. O mundo da escola, todas as emoções são experimentadas. Então você tem que experimentar as emoções, depois resolver qual a emoção que você vai adaptar na sua vida, qual que vai jogar fora. São experimentadas pelo espírito. As sensações da pobreza, da opulência fazem parte dessas emoções, e só quando o espírito se torna superior a elas é que o sentido da vida espiritual começa a despertar. À medida que o espírito evolui, vai se tornando conhecedor das coisas do espaço, e se na Terra tanto há que aprender, muito mais ainda no universo. Enquanto o espaço oferece campo ao universo, este representa a evolução e marcha, prende-se umas a outras, com o elo de uma corrente, essas três expressões: espaço, universo e evolução. Três coisas: espaço, universo e evolução.
Por isso, falar no espaço, estudar o universo e reconhecer a evolução. O dever exige que todos trabalhem pela evolução sem retardamento, desnecessário, produtor das convulsões, da qual deve manter-se o seu lugar e dar conta de suas atribuições, sabendo que tem o espaço com uma posição definitiva insubstituível. Então, nós temos no espaço uma posição insubstituível. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom? Milhões de espíritos encarnados no planeta se sentem apreensivos por faltar-lhe uma bússola norteadora a que o Cristo a trouxe há cerca de 20 séculos. Se não tivesse sido parcialmente dizimada pela ganância especuladora, muitos e muitos milhões de seres ainda hoje encarnados teriam há muito concluído o curso na planeta Terra, estariam já a exercer as suas atividades em outras regiões do espaço. Então, o que está nos dizendo é que se o ser humano tivesse colocado em prática os ensinamentos de Cristo, os verdadeiros, não os falsos aí, já teríamos milhões de pessoas que estão no mundo Terra hoje encarnados, não estariam mais nesse planeta, estariam no espaço sideral. E no espaço sideral não ocupa espaço. Aqui no planeta ocupa-se espaço. Chama espaçola. Mas é isso aí, meus amigos. O negócio é o seguinte, vai tocar o barco. Cada um tem que cumprir com o seu dever, carregar sua cruz, sem ficar se lastimando, e tocar o barco. Tá bom? Vamos entrar na parte de perguntas e respostas. E depois nós vamos entrar na parte de limpeza psíquica. Mas deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Onde que eu coloquei o papel aqui? Acho que está perdido aqui. Não, ele está por aqui. Não está. Não sei onde coloquei. Não sei. Anotei umas coisas aqui. Acabei esquecendo aí. Não sei mais. Né? Surgiu o papel daqui. Io non volevo credere a quel che mi dicevano, sei bella come un angelo, ma un angelo non è. Enquanto estou procurando aqui, estou cantarolando para ver se eu acho o negócio, não acho, paciência, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente põe as coisas no lugar, pega no outro, fica esquecendo tudo. Técnica científica internacional. Muito bem, meus amigos. Quando eu comecei este programa, a coisa foi lentamente. Nós não desanimamos nunca, porque não sabíamos da grandiosidade desse trabalho. E nós queríamos apenas fazer alguns vídeos. Mas a coisa foi se avolumando. Aí, quando a coisa cresceu, eu comecei a imaginar o porquê eu estava fazendo esse programa. Porque, logicamente, era um trabalho para eliminar toda a parte negativa do mundo e acabar com esses templos, que a pessoa fica perdendo tempo e tratar de templos, e não precisa mais disso. Porque nós temos a internet, atualmente ela veio para ficar, e nós implantamos a limpeza psíquica para cada ser humano fizer o tempo da espiritualidade na sua casa, no seu trabalho, onde ele se encontrar. A coisa começou a se evoluir, começou a crescer. Tivemos pessoas que nos ajudaram, estão nos ajudando. Lançamento do livro, agora nos ajudando na parte da propaganda, na divulgação da limpeza psíquica, o chamado da limpeza psíquica no YouTube. E nós começamos a partir deste mês, em torno de 10 mil visualizações por dia. 10 mil visualizações por dia, tá? Antes era por ano, tinha 10 mil por ano, agora nós temos por dia. Daqui a pouco nós vamos chegar a 100 mil, 200 mil, tá? Isso é coisa natural, né? É normal. Os mais novos vão ver isso. Especialmente do nosso amigo Rubem Cardoso, lá de Moçambique, o rapaz novo, que traduziu a limpeza psíquica também na língua xangana. Ele está divulgando a limpeza psíquica lá em Moçambique, aqueles países africanos, e outros vão surgir. Então, nós criamos o mecanismo de todas as pessoas que puderem fazer um canal para divulgar a espiritualidade. Eu sei que tem pessoas que têm suas limitações,
Mas o importante, nós precisamos entupir esse YouTube da limpeza psíquica. Onde a pessoa clicar, em algum lugar tem que cair na limpeza psíquica. Porque nós precisamos ajudar esse pessoal, essas pessoas, a humanidade. Se nós estamos aqui no Brasil, nós vamos fazer a nossa parte no Brasil, e do Brasil vai para o mundo. A limpeza psíquica, a chamada que está sendo feita com matéria paga, é nos países onde se fala a língua portuguesa. Agora, logicamente, isso vai atingir os outros países, mesmo quando se fala a língua portuguesa, e outras pessoas virão, sem dúvida nenhuma. Não importa o tempo que se levar. Veja que em 6 anos nós já fizemos uma revolução sobre isso, né? Especialmente agora, este ano, este finzinho de ano, que eu pensei que nós ia atingir isso lá para janeiro, fevereiro ou março, por aí, nós já atingimos agora em novembro, já começou, a partir faz 2 dias. E nós estamos tendo 10 mil visualizações por dia. Logicamente, você vai ter retorno de pessoas vão vir com aquela capacidade de aprender a divulgar a limpeza psíquica, como tem muita gente agora que já aprendeu, já sabe como fazer, está se preparando, e nós temos pessoas incentivadoras para isso. Nós tivemos faz alguns dias lá em Cuiabá, a Lúcia fez vídeo junto com a Glauciana, fez junto com a Atena, então isso já deu um incentivo para que outras pessoas possam se espelhar e começar a fazer vídeos. Nós temos a nossa Nirley Valéria, que já está fazendo vídeos, temos o Ricardo Gouveia, um rapaz barbudo, que é metido a brigador, mas não briga nada, que é boa gente, amigo da gente, tudo. Afoito, naturalmente, mas uma boa pessoa. Acordou. Ele tinha que acordar. Já faz 6 anos que me conhece, agora parece que o rapaz acordou. Só que, então, dá uma maneirada, que você está muito afoito. Tá? Tem que dar uma afoitada, então dá uma maneirada. Nós temos João Claude, que ele estava lá na Grécia, um grande abraço para o amigo, ele agora está na Inglaterra, está resolvendo alguns problemas particulares, logo acredito que ele estará de volta para fazer vídeo. Então nós temos praticamente algumas pessoas, temos hoje, por exemplo, a Nelly Silva fez um vídeo que me surpreendeu, eu sabia, pelas postagens dela, que ela tinha capacidade, bom, mas eu geralmente não forço nada, eu só empurro, né, eu vou empurrando. Mas eu vou fazer o quê? O meu trabalho é esse, eu estou preparando, eu tenho que preparar as pessoas, tenho que incentivar as pessoas. Logicamente a pessoa fala, não, mas eu errei. Ninguém erra nada. Ninguém erra coisa nenhuma. No dia que para mim me fizeram, um dia que falaram para mim na oração, que só quer presidir hoje, ou deixar para outro dia, eu falei, não, vou começar hoje. E fui às troncas de barranco, comecei. E depois eu fui corrigindo aquilo que eventualmente poderia estar errado, etc. Né? Mas o importante, a garra que você tem para fazer isso, a segurança, o desprendimento, a coragem de você fazer uma coisa diferente, que você não está se preocupado mais com os outros, que os outros vão dizer, que na hora que você botou a cara aí, que eu já vou começar a ir no ar para todas essas pessoas. Uns vão criticar, porque tem todo o cotovelo. Geralmente, todas essas críticas é uma inveja que a pessoa não consegue fazer o que você faz, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos o Rubem Cardoso lá de Moçambique, temos a Shirley, já começou hoje, temos a Nelly, temos o Ricardo, Jean-Claude. Então, nós temos um grupo de pessoas que eu, quando eu começo a olhar isso, já me fico até de um certo ponto, até emocionado, né? Mas a gente precisa controlar a emoção, senão daqui a pouco, como se chorar, não vou fazer programa nenhum, né? Você sabe quando eu construí o prédio do Butantã, do Centro Redentor, que está hoje, que está até fechado atualmente, quando eu terminei o prédio, que já está marcada a data de inauguração, eu fiquei 15 dias chorando sozinho, de emoção. Aí eu falei, mas no dia que vai inaugurar, se eu chorar, eu estou ferrado. Mas aí eu me controlei, direcionei minha mente, no dia que inaugurou eu fiquei tranquilo, deixei aquela emoção de lado, mas eu descarreguei tudo nos 15 dias anteriores, né? Então são coisas que eu gostaria de dizer para vocês. Quando eu comecei o programa, eu não sabia que existia um Rubem Cardoso, eu não sabia que existia Nirley Valéria, eu não sabia que existia Nelly Silva, eu não sabia que existia Ricardo Gouveia, eu não sabia que existia Glauciana, não sabia que existia Lúcia, não sabia que existiam todos vocês. Mas hoje eu sei que existe, estão aí, é uma realidade. Então, é uma coisa que eu acreditei e hoje eu estou vendo. Por isso eu gostaria de abraçá-los a todos de forma fraternal, pela internet, nesse carinho especial, mas realmente sinto um prazer enorme em nós estarmos juntos nessa grande empreitada, porque hoje eu sei que não estou mais sozinho. Naquela época eu comecei sozinho com o Astral Superior. Hoje eu estou com o Astral Superior com vocês.
Veja como as coisas modificaram e como a coisa se ampliou. Problemas tudo nós temos. Todos nós temos problemas. Eu tenho problema, não preciso estar comentando aqui. Um dia talvez eu vou contar para vocês. Por enquanto eu vou deixar de lado, tá? Todos nós temos problema. Mas eu estou firme e não deixo a peteca cair. Eu estou batalhando e continuo batalhando através do cumprimento do dever. Então, meus queridos amigos, que já começaram a fazer os seus vídeos, vocês treinam fora do coisa, depois quando entrar no ar, vocês não precisam falar muita coisa. Quando vocês vão falar que direcionar as pessoas para este canal, em vez de vocês falar, não, que o canal é muito bom, não precisa falar isso. Deixa a pessoa vir para depois ver que o canal está se é bom ou não. Vocês falam que se você está com insônia, com depressão, com angústia, esse problema, isso, você pode enumerar alguns dos problemas que as pessoas geralmente têm, e você fala, você pode resolver. Com a LBC que nós estamos fazendo aqui agora, você pode começar a praticar, ou vai no YouTube, vai nos vídeos, pode falar o nome dos vídeos, e fala que na terça e quinta nós estamos no ar ao vivo, se a pessoa quer se livrar desses problemas, então vai direcionando. Não adianta você chegar lá, outra vez falar, o programa é muito bom, não precisa falar. Porque ele não está preocupado se o programa é bom, não. Ele quer resolver o problema dele, certo? Ele está com pepino. Então ele quer resolver o problema dele. Então ele quer saber, ele resolve o meu problema, resolve, então você pode ir, tá bom? Não quer dizer que esteja errado em falar isso. Eu estou dizendo isso de uma forma geral para que as pessoas evitem falar coisas que não vão ajudar em nada. Então, você se direciona na psíquica, e devagarinho a gente vai conversando, vai falando, vai dizendo o que é possível falar, o que é possível evitar. E não se preocupe que errar. Errar, a gente vai errando, vai consertando, vai tocando o barco, tá bom? Vamos ver agora, que está no ar, se tiver pergunta, nós vamos responder. A resposta da vida, porque são 20 princípios, eu tenho que 10 para as 10 eu preciso pagar o programa, porque no Instagram ele não pode passar de 1 hora, mas de jeito nenhum, senão cai e depois o vídeo não vai para o ar. Mas vamos ver aqui. Vera Lúcia, como é que vai? Boa noite, professor. Gisele Menezes, etc. Valdeir Correia Tavares, um abraço. Amélio Vance. Vilme Grangeiro de Carvalho. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, se for a primeira vez. Mas eu sei que tem muita gente que está conosco há 2, 3 anos, que está fazendo a você não se manifesta aqui. Às vezes a gente, quando apresenta aí, pensa que é a primeira vez, mas não é. Às vezes a pessoa está conosco há algum tempo, mas aí começa a criar coragem, se manifestar, fazer alguma pergunta, né? Então, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos. Glauciana Ribeiro, boa noite a todos. Jean-Claude Ribeiro, boa noite. Meu amigo Jean-Claude, como é que está? Negócio da Inglaterra? Está complicado, né? Mas chega uma hora que tudo dá certo. Esquenta não. Agora não espera ficar que nem chegar aos 80 anos, quando o negócio aí é fogo, aí não dá para fazer muita coisa, não. Aí só pode ficar divulgando a espiritualidade, que nem eu faço. Eu já não posso fazer mais nada. Tem que ter tomar coisa. Não posso nem se fora. Eu queria fazer uma palestra lá em Singapura do Poconé, não posso ir lá porque a idade não permite, né? Jean-Claude Ribeiro, um abraço. Robson Ave, boa noite. Nelly Silva, boa noite. José Carlos, boa noite. Girleide Maria, boa noite, professor Benito, a todos. Ivonete Oliveira, boa noite, professor, do canal. Marvelina Martins, boa noite, professor Benito, a todos do canal. Muito bem. Vanessa Fernandes, boa noite, senhor Benito, meus amigos. Muito bem, um grande abraço, Vanessa. Deve ser nova no nosso canal, seja bem-vinda. Se não for nova, que for mais antiga, também seja bem-vinda de qualquer forma, então não tem problema. Seja bem-vinda de todas as formas. Se for a primeira vez, se não for, é a mesma coisa. Será sempre bem-vinda. Patrícia Duron, tudo bem? A Patrícia disse que vai matar um japonês, o japonês está enchendo o saco dele. Sheila Souza, Patrícia Duron. Já pensou se acontecer que realmente um japonês está enchendo o saco dele? Fala, como é que o bem adivinham? Né? É só adivinhadeira. Patrícia Duron, Nicolé, parabéns, querida Nelly. A Patrícia está dando os parabéns para a Nelly pelo vídeo. José Carlos, como é que vai? Tem uma coisa que eu notei. Nós estamos divididos 6 pessoas. 3 mulheres e 3 homens, estamos empatados. Eu estou falando com os homens aí, olha, não vai, a mulher daqui a pouco vai tomar conta aqui o negócio e vai passar nós para trás. Eu não quero, se desempatar, prefiro que o desempate seja homem, então tem que entrar mais algum homem fazendo vídeo aí.
Não é que eu tenha algum preconceito contra alguma coisa, né? Mas o negócio tem que ficar equilibrado. Mas uma coisa é certa, as mulheres vão dominar, tá? Pode ter certeza. As mulheres vão deixar tudo nós para trás. Não, mas tudo bem, né? A gente tem que apreciar o outro lado, temos que ajudar a crescer, né? Não podemos impedir que elas desenvolvam as suas qualidades espirituais, que elas têm mais capacidade do que nós, sem dúvida nenhuma. Tem muito mais sensibilidade, a mulher geralmente tem muito mais sensibilidade do que o homem, né? Mas às vezes ela fica meio reprimida devido às questões familiares, então ela se fecha um pouco. Mas eu acredito que esse pessoal que já está comigo aqui não vai se fechar, não, tá bom? Minha liberdade, minha liberdade. Para você estar na liberdade, tem que estar livre como o vento. José Carlos de Souza, cada um é responsável por si mesmo, faça o que você quiser para você mesmo. Correto, Nele Valera, boa noite a todos. Rosângela Nunes, comecei a falar sobre a reencarnação com a minha sobrinha, ela não quis nem saber, falou que era tudo mentira, não acredito em nada. Mas, vai devagar, deixa rolar, deixa ela quebrar a cara, uma hora ela volta, entende? Tá. Não, ninguém é obrigado a acreditar na reencarnação. Tem que encontrar uma base para isso. Você deu o exemplo, faz a específica, fica firme, uma conduta firme, dá um exemplo que aí ela vai, porque, né? Ela pode chegar, ela vai, na hora de amadurecer, ela vai chegar no que tem que ser. Agora, o fato de acreditar na reencarnação ou não, isso não muda nada, desde que a pessoa seja honesta, seja cumpridor dos seus deveres. Claro? Correto? Rosângela, eu falei do livro, bom para ela, então ela falou que tinha medo, que só acreditava na Bíblia. Aí agora fodeu. Você vai ter que trabalhar mesmo. Acreditar na Bíblia, porque é muito fácil acreditar nas mentiras, né? Você acredita que aquela coisa de Deus, então ela não precisa raciocinar, né? Tudo bem, então você vai com cautela. Vai com cautela, tá bom? Não se irrite, permaneça em serenidade, Tokubá, deixa rolar. Rosângela, não é incrível como as pessoas são ignorantes, sim. Nede Lourdes Castinho, boa noite a todos. Maria Lúcia, boa noite. Marvelina Martins, Rosângela Nunes, essas pessoas sofrem muito para chegar na espiritualidade, às vezes por não acreditar. Elas sofrem exatamente por chegar na espiritualidade, porque elas não querem encarar a própria alma. E na espiritualidade não dá segunda chance, não tem quebrar galho. Porque ela sabe que fez, lá nas religiões ela pode errar o que quiser. Pode matar, roubar, fazer aborto, fazer o diabo, porque na hora pediu perdão para Deus e já está resolvido. E na espiritualidade não tem isso. Fez a coisa errada, vai pagar por isso. Então não tem desculpa. Então elas vão pelo caminho mais fácil. Deixa rolar. Morreu em terra. Entendeu? Tá, então pronto. Não, mas eu não queria que morresse. Tá, então outra conversa. E daí que você não queria, eu queria. Não tem problema, não. As coisas acontecem. A pessoa tem o que merece. A pessoa tem a chance. Não aproveita? Aí pode ser estuprado de uma hora para outra. Acontece muita coisa. Depois você vai dizer que Deus que foi, né? Se veste feito uma idiota, mostrando as coxas para tudo quanto é lado. Senta com as pernas meio abertas para mostrar uma gororoba. Elas fazem tudo isso, essa juventude estúpida, idiota, ignorante, metidos adolescentes. E o que vai se fazer? Vai falar que é mentira isso? Estão todas revoltadas. Elas querem encontrar um monte de coisas que todo mundo faz a vontade delas. Muitos não querem saber de porcaria nenhuma de estudar. Às vezes eu falo com minhas filhas, que eu vejo que se esforça para estudar, ela rala mesmo. Quando eu pergunto para ela, como é que é na escola? Ei, são poucas as pessoas que estudam, que estão lá para passar o tempo, para dizer que estão estudando. Então esses merdas vão ser os futuros políticos de vagabundos sem vergonhas do futuro. Infelizmente é isso aí. Patrícia Duron, como está? Reciba, Vanessa Fernandes, grata. Eliseu. Robson Alves, professor. Minha esposa incorporava o espírito do qual diziam que estava ali para ajudar. Isso é batata. Em todo lugar, e os espíritos dizem que estão lá para ajudar. Eles sempre estão ajudando. Deus mandou eles, estão ajudando. Ele é doutor fulano e tal, é doutor não sei o quê, doutor Fritz, ele sempre é um doutor, às vezes, tal, que está lá para ajudar. Sou um espírito do astral inferior. Quando passei a frequentar uma igreja, eles foram embora. O que aconteceu neste caso? Mudou a corrente.
Mas não quer dizer que você não estava debaixo da corrente do astral inferior. Muda a freguesia, tá? Mas eles continuam, mais dia menos dia iriam acontecer mais coisas, mas já que você está no nosso canal, agora já sabe que não tem que permitir incorporação nenhuma, em lugar nenhum, de jeito nenhum. E não pode se irritar. Se você tem a mediunidade de incorporação, não se irrite de jeito nenhum, porque eles podem incorporar em você sem você permitir. Tá bom? Isso é muito grave. Ninguém fala sobre isso. As penitenciárias, os hospícios estão lotados de pessoas que são mediunidade de incorporação. São medo de incorporação. Tá bom? Agora, com a limpeza psíquica, você vai se organizando e não permite que nada tire a sua paz e a sua serenidade. Fátima Gomes, boa noite, professor Benito, a todos deste canal. Patrícia Durão, onde o senhor arrumou um japonês para mim. Você tem preconceito com o japonês? Não tem, né? Eu estou brincando com você. Vanessa Fernandes, oi querida Nelly, sou a Dine, esse celular da minha filha Vanessa. Ah, tá. Então a Dine está com o celular da filha Vanessa. O celular dela está. Você viu aquela história, espeto de pau em casa de coisa? Como é que é o negócio? Em casa de ferreiro, espeto de pau. A Dine tem um filho que é técnico e mexe com celulares. Ela está com o celular funhanhado, né? Quando me acontece alguma coisa, eu pego o celular e corro lá na oficina dele para ela arrumar. É a mãe do nosso amigo lá, que tem aquela menina linda. A mãe não arrumou o celular, não sei qual. Tá vendo? Ela não quer, sei lá, eu. Então é aquela coisa. Sei lá, aquela história quando fala casa de ferreiro, espeto de pau, né? David Souza, boa noite, professor Benito, a todos os presentes, satisfação por mais essa aula. Mundo antigo, o povo tem preconceito com a japonês? Sim. Não tem que ter preconceito nenhum. Nem contra o chinês, nem contra ninguém. Toda essa propaganda enganosa que está sendo feita no mundo, tudo bem, pode ser que os governos chineses estejam aprontando, mas o povo chinês não tem nada a ver com isso. Então, os governos das nações que criam uma certa normalidade e criam um preconceito entre as nações. Na realidade, os povos em si não tem preconceito contra ninguém. São todos iguais, mas os líderes religiosos não, os governos criam essa situação, criam as guerras, e o povo acaba se matando um com o outro e não tem nada a ver com o peixe. Tá? Muito bem, meus amigos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, vamos responder, senão já vamos entrar na parte da limpeza psíquica, nenhuma afetosa, professor, gratidão, mundo antigo, tanto o que tem muitos homens japoneses solteiros, porque as mulheres têm preconceito. Eu não sei. Eu só sei que a japonesada lá faz concurso para quem tem mais homem. As mulheres, tem alguns casos, né? Não são todos. Mas tem algumas mulheres que falam, eu tenho 10 amantes, tenho 12, tenho 14, tenho 16. Parece que elas fazem concurso com o negócio, porque lá o negócio é meio desbracanhado, né? Lá no Japão tem um negócio lá, né, diz que tem uma praça lá que tem os negócios para os caras pegar, né? Tem isso. Lá na França tem uma praça onde as pessoas têm relações sexuais ao vivo. Tem um dia específico da semana. O que vocês querem? Nesse mundo tudo doido, só pode acontecer doidura, né? E eu não tenho nada que ver com isso, que pode fazer o que quiser, que se arrebente por aí. As pessoas não estão aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que tem casa de swing toda direto. As pessoas vão lá com a esposa, ela troca um, troca o outro, vai tocando, naquela coisa toda. Um dia tem um amigo que falou, eu fui no coisa lá, o cara passou a mão no peito da minha mulher, quase que eu briguei lá. Eu falei, você é um idiota, o que tu foi fazer lá? Não, irmão, eu pensei que era diferente. Pô, que diferente. Você é um idiota, pô, como é que você é diferente? Tem que se informar no lugar que você vai, né? Mas é isso aí. Vamos fazer a limpeza psíquica, a apologia psicológica. Então, realmente, eu fico grato a todos vocês que estão conosco, que estão me ajudando a levar adiante essa grandiosidade do universo. E nós estamos sabendo usar essas pérolas. E vamos continuar jogando pérola para a humanidade. Quem souber aproveitar as pérolas vai estar conosco, sem dúvida nenhuma. Tá? Vocês não estão aqui? Não estamos juntos? Então, vocês são as pérolas da espiritualidade. Estou conosco aqui, estamos juntos. Está comigo? Então, vamos jogando pérola que outros virão. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Aí já vou. Mundo antigo tem até vergonha de ser de origem oriental. Não se preocupe, para com isso. Tem que ter vergonha coisa nenhuma.
o seu comportamento que define quem é você. Não é o seu rosto, não é a sua nacionalidade, não é o seu nome, não é nada, tá bom? E que eu fiquei casado 20 anos com uma japonesa, então eu tenho muitas relações com japoneses. Eu tenho relação com japonês, com português, com árabe. Eu estou muito bem com muitas colônias. Então eu sei os costumes das pessoas. A família da esposa que já faleceu, lá a primeira, porque eu estou na terceira ou quarta ou quinta, já perdi até a conta. Então, eles estão muito bem comigo. Todos. Não tem um que não se desse. Por quê? Qual é o problema? Eu não me meto na vida deles. Na hora que eu estou lá, eu colaboro junto com eles no que eles estão fazendo. Só que eu não como nada cru, aquele negócio de sushi, aquele negócio eu não como. Mas o resto de comida japonesa eu como. Eu traço todo, não tem problema. Então, eu tenho muita amizade com o japonês. Depois que de vez em quando sai japonês, sai português, tal coisa. Né? A gente fala das pessoas que a gente ama. De qualquer forma, a espiritualidade a gente aprende muita coisa. Aprende que nós somos todos iguais, né? Espero que na próxima reencarnação nasça como ocidental. Não devo ter karma para outras vidas. Não se preocupa com isso, não. A gente pode repetir, né? Mas diz que a gente não tem direito a repetir, aí está ferrado, né? Eu realmente acho que reencarnei muitas vezes no mundo árabe, no mundo europeu reencarnei muitas vezes. Tem alguns países que não me atinam muito, mas eu reencarnei em quase todos os países do mundo, com absoluta certeza. Mas em alguns lugares acho que eles me ferraram, eu tenho um certo que, como diz, que você se segura, né? Mas a gente não sabe. Mas, de uma certa forma, você sente aquela simpatia que tem por uma determinada nação. E que você, naquela nação, aprendeu muita coisa, viveu uma vida harmoniosa, então você não criou nenhum ranço. Então você se sente mais aberto para determinada nação. Tá? E outras, eventualmente, algumas nações que, por exemplo, vai ver que lá em Paris, na França, eu fui guilhotinado, alguém me cortou o pescoço lá, eu já fiquei meio invocado com essa turma, com essa situação aí, mas tudo bem. Vai fazendo o quê, né? Tocando bar. Muito bem, meu irmão, muito bem. Então, encerrou tudo. Então, vamos para a limpeza psíquica, a apologia psicológica. Então, toda terça e quinta estamos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Espero que na próxima semana eu esteja surpreendido por mais alguém fazendo vídeo. Não tem que se preocupar. Faz só o vídeo, diga qual é o canal, direciona para o nosso canal e toca o barco. Pode fazer todos os dias. Deu vontade durante o dia, entra no ar e faz o vídeo. Não tem problema. Né? Depois você define, se quiser definir uma data, um dia da semana, que horário. Mas por enquanto vai fazendo aleatoriamente para ver se a gente atinge mais número de pessoas em outras localidades, devido ao fuso horário, essa coisa toda. Tá bom? Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Se as pessoas que estão conosco fizerem a limpeza psíquica junto, o benefício é maior. Por isso que às vezes tem pessoas que têm dificuldade, porque só fica escutar, mas segue palavra por palavra. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Para o nosso companheiro e amigo Agrícola Correia Ribeiro, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Para a família agrícola, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. E para todos os que estão assistindo o programa neste momento, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Antes de encerrar, parece que tem um negócio aqui que ficou pendente. Amaral Ferreira, boa noite para todos, namastê, paz e amor, sucesso. Não faço mais pergunta porque não sou robô, não me responde. Me desculpe se isso aconteceu, nós tentamos dentro do possível responder a todos. Se isso aconteceu, não é a nossa intenção. Esteja conosco na próxima, faz a pergunta, repete se for o caso que nós vamos responder, sem dúvida nenhuma, tá bom? Se isso aconteceu, eu sei que o negócio como está crescendo, vai crescendo, não dá para responder todas as perguntas às vezes, mas por enquanto está dando para responder. Se não respondermos é que não dei, eu não posso voltar aqui agora, o programa está encerrando, eu tenho horário para encerrar, inclusive no Instagram, se passar de 1 hora, cai o programa, não consigo depois mandar o vídeo, tá bom?
Então, desculpe se aconteceu isso no canal. Eu gostaria que as pessoas que estão conosco, que já que quando acontecer isso, pegam a pergunta da pessoa e colocam no final, que eu vou responder, para evitar de acontecer essas coisas. Vamos atender dentro do possível. Inclusive, algum de vocês pode até responder algumas perguntas, quando que está começando a ter muitas perguntas, e o tempo é escasso. Então, é preciso que vocês me ajudem. Tanto a Graciana já está preparada para isso, e alguns outros também já podem nos ajudar em determinadas situações. Dependendo da situação, é só pegar a pergunta e colocar na frente para mim, ou escrever novamente para mim, ou a pessoa repetir, tá bom? Desculpe se acontecer essa falha, não é nossa intenção. Um grande abraço, uma boa noite, aqueles são do Reparador. Em nome do Astral Superior, estamos encerrando mais um programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Namastê.